Olá, estamos iniciando mais um programa Além do Visível e hoje a gente vai esclarecer uma pergunta que eu mesmo já me fiz quando eu estava lá no começo no meu despertar espiritual e muita gente faz também, que é o que nós estamos fazendo aqui na Terra e por que de toda essa realidade, por que de todo esse mundo, se no fim das contas a gente nasce, a gente vai viver aqui a nossa realidade no mundo físico, mas depois inevitavelmente vai se encerrar o ciclo de vida no mundo físico, a gente vai voltar para o plano espiritual, então por que a gente tem que vir para cá? Não é verdade? Esse é um ponto que às vezes a gente fica assim, não faz sentido. Por que essa realidade louca? Por que a gente tem que viver na sociedade assim, 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 para depois ter que voltar? Não é? Então fique comigo até o final, que a gente vai esclarecer isso. A gente vai tentar trazer aqui algumas respostas que para mim também fizeram muito sentido, me ajudaram a entender muito bem. E hoje eu vivo mais em paz sabendo, não, existe um propósito para toda essa realidade que a gente está vivenciando, por mais estranha que às vezes ela possa parecer, né? Então vamos lá. Por que existe o mundo físico? Bom, a gente tem que entender que existe uma inteligência universal que coordena toda a realidade manifestada, tudo aquilo que a gente tem como universo, planetas e tudo mais, e a vida como a gente conhece aqui. Se tem vida fora da Terra ou não, já são outros debates, não é? Mas imagine, um universo tão grande assim para só aqui na Terra ter vida? Enfim, fica para reflexão. Porém, né, o nosso foco tem que ser a nossa realidade, aquilo que está ao nosso redor. Afinal de contas, ninguém fica fazendo viagens extraplanetárias. Se a gente fica aqui na Terra, a gente tem que aprender a viver aqui na Terra, né? Estamos aqui, afinal. Mas essa inteligência infinita que criou esse universo e criou a Terra, ela manifestou a vida para que ela pudesse também experienciar a vida através dos nossos olhos, através do nosso sentir. Nós somos partes também dessa grande inteligência infinita que a gente pode chamar de Deus, todo, infinita inteligência, inteligência cósmica e outros nomes que você quiser dar. Né? Então a gente tem uma partezinha do divino em nós, nós dizemos que nós temos em nós a centelha divina. Então uma fagulha ali, né, do divino em nós que está experienciando a vida no mundo físico. Assim como existem outros planos vibracionais que não o plano físico. O plano físico é o mais denso. Então, existe além do plano físico, como a gente já teve a oportunidade de falar aqui no programa, e muita gente já sabe, já conhece, está todo de saber. Além do físico, a gente tem o plano vital, o plano astral, o plano mental e outros níveis acima, ou mais sutis, porque o acima e abaixo é relativo, né? Mas mais sutis que o físico. O físico é o mais denso e a gente está aqui. Então, no fim das contas, viemos simples e ignorantes, né, para aprender aqui a viver, a interagir e a experimentar também os sentimentos, desenvolver inteligência, ganhar consciência. E com isso nós expandimos quem nós somos, expandimos a nossa compreensão de mundo e de nós mesmos. A gente pode interagir uns com os outros, vivenciar experiências maravilhosas. Então, o motivo da gente estar aqui encarnado é porque somente na Terra a gente poderia ter vivências que somente a Terra iria poder proporcionar. Somente a vida material poderia proporcionar. A gente não teria as experiências que a gente tem aqui no plano astral, a gente não teria as experiências que a gente tem aqui no plano mental e etc. Então, é muito importante, eu diria, é fundamental a nossa experiência no mundo físico para que na Terra nós possamos nos desenvolver, na Terra nós possamos aprender e aprender também a respeitarmos uns aos outros, porque imagine só, ao encarnarmos, ao termos um novo corpo físico, um novo corpo astral, que a gente pode chamar de alma, e também de personalidade, a gente vai poder acumular novas memórias através dessa nossa existência no mundo físico. Porque a gente, ao encarnar aqui, a gente não se lembra de outras experiências, outras encarnações que a gente teve. A gente chama de o véu do esquecimento, né? Então, é como se criasse uma barreira mental temporária em relação às lembranças, às memórias de experiências pregressas, experiências anteriores, experiências de vidas passadas. Imagina só se todo mundo lembrasse de tudo que fez e deixou de fazer. Eu não falei que nós viemos simples e ignorantes, né? Iniciamos o nosso processo, a nossa jornada enquanto humanos, né, de desenvolvimento e ganho de consciência, sem ter consciência nenhuma, sem ter experiências, sem ter nenhuma sabedoria e inteligência. E então a gente veio errar, acertar, aprender com os erros. E erramos muito, né? Erramos muito. Existem mecanismos universais que vão reger, colocar na mais perfeita ordem as nossas ações. Onde, por exemplo, um dos mecanismos é o karma, nele está muito claro que a gente planta e a gente vai colher. No que a gente planta, a gente colhe. Plantou bem, vai colher bem. Plantou coisa ruim,
alguma experiência que venha a ensinar que aquilo não se pode fazer, pode acontecer, você pode precisar passar. Seja numa posição contrária, ou seja, se você prejudicou alguém, você pode ter uma experiência na posição da vítima. Mas não porque Deus é ruim. Não. Nós temos o livre-arbítrio para a gente poder fazer e desfazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai aprender que não podemos fazer o mal. Porque imagine se nós estivéssemos na pele do outro. Isso é ter empatia. E, às vezes, não basta só a gente saber. Seria o ensino pelo amor, né? Olha, não pode. Né? Porque, poxa, vai fazer mal pro outro. Tal. Por vezes, a gente não aprende desse jeito. O ser humano, às vezes, é cabeça dura. Precisa vivenciar a experiência para aprender. Por isso, em alguns casos, ocorre essa inversão de papéis. Então a gente acaba tendo que sentir na pele, porque daí a gente aprende de verdade. E então fala-se que é um remédio amargo, né? Mas é a lei divina. Não é porque Deus nos ama menos, não é porque Deus quer ver a gente sofrer. Deus não quer ver a gente sofrer, não. Quer que a gente vivencie, experiencie em harmonia. Mas até a gente entender que tal de harmonia é essa, a gente acaba tendo que passar por algumas experiências onde a gente vivencia a desarmonia, a desordem, dor e sofrimento em alguns casos, né? Porém, como eu disse, a lei é justa, certa, a lei é dura, mas é a lei e a gente tem que respeitar, porque se a gente ultrapassa os limites, desrespeitando o livre-arbítrio do outro, o espaço do outro, a vida do outro, o universo particular do outro, então a gente está infringindo o livre-arbítrio do outro, a particularidade dele, e isso tem uma penalidade. Só que, por vezes, a nossa realidade no mundo físico, ela nos mantém quase que hipnotizados, né? A vivenciar e alimentar todo esse sistema que damos pouco foco ao lado espiritual e a entender essa realidade espiritual e muito mais na realidade material, que o tempo vai passando e quanto menos atenção a gente dá para o espiritual e mais para o material, mais o material só que parece existir, não tendo nenhuma outra regra ou lei que coordene isso. Nós somos seres espirituais. A gente está no mundo físico para aprender, para evoluir. Mas existem outras realidades. Se a gente ficar apenas voltados, né, ao mundo físico e não se atentar para esse outro lado sutil, e aí? Como é que a coisa fica? Vamos falar um pouco mais a respeito disso no próximo bloco. Fica comigo que essa linha de raciocínio vai te levar ainda mais longe. Estamos de volta! Vamos dar continuidade à nossa linha de raciocínio para falar um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo encarnado nesse mundo. Então imagine só se a gente lembrasse de tudo que a gente fez, do mal que a gente praticou, do bem também. Mas outras pessoas também se lembrariam. E de repente elas podem olhar para você e falar assim, você que me prejudicou. Então existe um propósito, existe uma razão para que enquanto a gente está vivendo essa densidade, enquanto a gente está aprendendo a ganhar consciência, saber como ganhar consciência, enquanto a gente ainda está engatinhando nesse processo de expansão de consciência, existe um propósito para a gente não ficar se lembrando de coisas. Então existe propósito para essa realidade no mundo físico, exatamente como ela é. Porque se, mesmo não se lembrando do mal que a gente fez aos outros e do mal que os outros fizeram para nós, ainda existe tanta desigualdade, tanta guerra, imagine se lembrássemos. Nós temos em nós instintos, impulsos, memórias inconscientes que às vezes podem aflorar, vir à tona, sim. Em alguns casos nos impulsionar de acordo com essas tendências a pensar, sentir, se comportar de determinadas formas. Mas se nós tivéssemos plena consciência e lembrança de tudo que a gente fez, imagine o caos que poderia ser. Então, viver essa realidade material da forma como ela é, está perfeita. É da forma como tem que ser. Enquanto nós estamos vivenciando nossa ignorância, aprendendo muitas coisas, aprendendo a olhar para o espiritual e a se desenvolver espiritualmente, essa realidade física é necessária. E a gente vai continuar voltando e voltando e voltando, encarnando, enquanto a gente precisar aprender aqui alguma coisa, resgatar algum karma. Então, por que a gente fica encarnando? Eu queria que fosse a minha última encarnação, né? Como eu sempre digo, eu sempre ouço isso. Eu vou fazer com que essa seja a minha última encarnação. Então, faz muito bem a tua parte. Porque tem karma para resgatar e tem coisa para aprender. Será que dá conta de fazer tudo isso na vida atual, né? Esperamos que sim. Mas eis o ponto, se a gente fizer muito bem a nossa parte, a gente vai estar mais qualificado para o próximo degrau, onde de repente a experiência, a realidade material, pode não ser mais necessária. A gente vai para outros planos vibracionais, onde as experiências são sublimes, são melhores, agradáveis. Né? Não no astral mais denso, onde está um monte de obsessor, entidade sofredora e tal, a não ser que você seja compatível com essa realidade, mas o que você está fazendo para não ser? E o que você está fazendo para ser compatível com realidades melhores, mais sublimes, mais agradáveis, mais harmoniosas?
essa é a provocação que eu deixo aqui para você pensar, para você refletir a respeito. A gente não está aqui na Terra por acaso, a gente não está aqui a passeio, mas tem muita gente que acha que tá. Não significa que você não possa se divertir, passear, aproveitar, curtir os bons momentos. Não é isso. Você pode, deve, tem todo direito, né? Mas com consciência. Lembrando que fazer o bem é plantar boas sementes para você colher bons frutos, bons resultados. Fazer o mal nada mais é do que você lá plantar a sementinha ruim que vai garantir que você tenha que voltar aqui para uma nova encarnação a resgatar a coisa. Então, se a gente fizer muito bem a nossa parte, a gente pode antecipar questões, resgates kármicos e abreviar encarnações futuras que a gente poderia ter. É o melhor dos cenários, por que não? A gente vem aqui, resolve o que tem que fazer e ainda antecipa a coisa. E o pior dos cenários? O pior dos cenários é você sair dessa vida com mais bagagem do que quando você chegou nela. Qual dos cenários você vai escolher? Fica aí a pergunta para você refletir a respeito. Me conta se você acompanha o Além do Visível nas redes sociais. Deixa sempre seu comentário, curte, compartilha aqui os vídeos do canal, né? Me procure também nas redes sociais para saber mais sobre o meu trabalho. fernandovideo.com.br é meu site, @fernandovideo você me encontra nas redes sociais. E, já que a gente está falando sobre expansão de consciência, eu já aproveito para divulgar também o meu livro, Despertando para o Novo Mundo. Através desse livro aqui, a gente vai poder refletir, aprender e compreender mais sobre o universo que está ao nosso redor, refletir sobre vários outros porquês, né, de coisas acontecerem, sermos como somos, termos essa personalidade, falar sobre encarnações também, né, e da onde viemos, onde estamos, aqui viemos, né, para onde vamos. Então são algumas provocações que eu trago para reflexão nesse livro, Despertando para o Novo Mundo, né? Vamos expandir a nossa consciência e, por que não, servir de um grande presente também para quem você ama. E é isso, agradeço pela sua atenção, a sua audiência, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.